Na nossa aula de língua portuguesa, veremos inicialmente a correção comentada das questões propostas na aula passada, o texto de Zélia Gattai, parecida, mas diferente, e em seguida a produção textual, sobre a qual nós já falamos na aula de terça-feira. Vamos então para a primeira parte. Parecida, mas diferente. O pai de Zélia Gattai costumava contar a história de como sua família havia vindo da Itália para o Brasil. Uma vez, quando ele narrava a viagem dos Gattai, que era o nome da família de seu pai, Zélia, então menina, observou que Eugênio, seu avô materno, escutava atentamente. Então pediu a ele que também contasse a história da família da mãe, os da Pol. O avô veio da Itália com toda a família, contratado como colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, em São Paulo. Dona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Carolina ressentiu-se muito da viagem, estranhou a alimentação pesada do navio, adoeceu, mas desembarcaram todos vivos no Porto de Santos. A família fora contratada por intermédio de compatriotas do Cadore, chegados antes ao Brasil. Diziam viver satisfeitos aqui e entusiasmavam os de lá através de cartas tentadoras. Venham, o Brasil é a terra do futuro, a terra da cucanha. Pagam bons dinheiro aos colonos, facilitam a viagem. Como os da Col, no mesmo navio viajaram outras famílias da região, todos na mesma esperança de vida melhor nesse país promissor. Viajaram já contratados, a subsistência garantida. Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Ao chegar à fazenda, Eugênio da Col deu-se conta, em seguida, de que não existia ali aquela cucanha, aquela fartura tão propalada. Tudo o que ele idealizara não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante. Começando antes do nascer do sol, homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Colhiam café debaixo de sol ardente. Os 3 filhos mais velhos os acompanhando, sob a vigilância de um capataz odioso. Vivendo em condições precárias, ganhavam o suficiente para não morrer de fome. A escravidão já fora abolida no Brasil. Havia tempos, mas nas fazendas de café seu ranço perdurava. Notificados certa vez de que deviam reunir-se à hora do almoço para não perder tempo de trabalho, junto a uma frondosa árvore, ao chegar ao local marcado para o encontro, os colonos se depararam com um quadro deprimente. Um trabalhador negro amarrado à árvore. A princípio, Eugênio da Col não entendeu nada do que estava acontecendo, nem do que ia acontecer, até divisar o capataz que vinha se chegando, o chicote na mão. Seria possível uma coisa daquelas? Tinham sido convocados então para assistir ao espancamento do homem? Não houve explicações. Para quê? Estava claro, os novatos deviam aprender como se comportar. Quem não andasse na linha, não obedecesse cegamente ao capataz, receberia a mesma recompensa que o negro ia receber. Um exemplo para não ser esquecido. O negro amarrado, suando, esperava a punição que não devia tardar. Todos o fitavam calados. De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de couro no ar, pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? Revoltado, cego de indignação, o jovem colono Eugênio da Col não resistiu. Não seria ele quem presenciaria impassível ato tão covarde e selvagem. Impossível aconteça. Como num rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arrebatando-lhe o látego das mãos. Apanhado de surpresa diante da ousadia do italiano, perplexo, o capataz acovardou-se. O chicote, sua arma, sua defesa garantia-lhe a valentia,
estava em poder do carcamano. Valeria a pena reagir? Revoltado, fora de si, esbravejando contra o capataz em seu dialeto dos montes Dolomitas, o rebelde pedia aos companheiros que se unissem para defender o negro. Todos o miravam, calados. Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Certamente sim, mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos. Nessa mesma tarde, a família da qual foi posta na estrada, porteira trancada para esses rebeldes imundos. Estavam despedidos. Nem pagaram o que lhes deviam. Precisavam ressarcir-se do custo do transporte de Santos até a fazenda. Enfim, pela estrada deserta e infinita, seguiu a família, levando as trouxas de roupas e alguns pertences que puderam carregar, além da honradez, da coragem e da fé em Deus. Anarquistas, graças a Deus, 11ª edição, Rio de Janeiro, Record, 1986, de Zélia Gattai. Bom, vamos para a correção comentada das questões. A número 1 diz: o protagonista, personagem principal do texto é. Então, interessante, né? A maioria dos alunos acertou essa questão, bem simples, né? Eugênio da Coll, né? Ele é o carcamano italiano que foi lá e impediu que o negro fosse açoitado pelo capataz. E aí nós vamos encontrar no fragmento que determina isso, né? Zélia, então o menino, observou que Eugênio, seu avô materno, escutava atentamente. Então pediu a ele que também contasse a história da família da mãe, os da Coll. É em torno de Eugênio da Coll que o conflito inicia. E chega ao fim, né? Chega ao desfecho. O título, parecido mais diferente, se justifica pelo fato de... É bem interessante, né? Essa é uma questão difícil, tá? Foi uma questão bem difícil, eu coloquei propositalmente aqui, mas a única resposta possível aqui para a gente é os avós paternos e os avós maternos de Zélia Gattai terem vindo da Itália em situações diferentes, porque eles eram italianos, mas a história deles era diferente da história dos Gattai. Então, a história dos avós maternos era diferente. E se a gente aprofundar na história mesmo, eles vieram por motivos econômicos, né? Como o texto está dizendo. Foi uma questão de emprego, renda, sustento, lá de uma terra promissora para o trabalho. A família Gattai, quando veio para o Brasil, foi por uma questão política. A história contada no texto é narrada por ou pelo, né? Aqui, gente, vovô, pronto, né? É narrada por Zélia Gattai, ok? 4. O texto chega ao clímax quando é interessante, né? Algumas situações complicadas. A gente pensa em clímax, que é o quê? Momentos de maior tensão do texto. Quando a gente tem aqui, reza para que ninguém da família morresse e fosse atirado ao mar, parece uma situação impactante, né? Mas não é essa a situação, o clímax. Os da Coll são transportados comprimidos como gado num vagão de carga. Apesar de ser uma situação também de tensão, né? Transporte de uma maneira um pouco indigna, né? Comprimidos como gado, não é essa parte que é o clímax da história. E aqui não é a parte que vai levar ao desfecho, aquela parte de maior tensão da história. A letra C. Eugênio da Coll vê o capataz chegando com um chicote na mão para açoitar um trabalhador negro. Aqui nós temos um conflito, o início de um conflito da história. Mas não é aqui ainda o clímax. O clímax é um momento de maior tensão. E a maior tensão acontece quando Eugênio da Coll toma o látigo da mão do capataz. Aí sim, o que vai acontecer? Vai haver uma briga, uma luta? Não, o capataz se acovardou, recuou e
basicamente já chega ao desfecho, que no final vai ser a família saindo da fazenda, né? Consequente justamente da reação de Eugênio da Col. A família não pode mais ficar no local, foi considerado um rebelde, né? Tudo isso. A quinta e última. No desfecho, os da Col foram embora da fazenda com poucos pertences, mas com... quase todos acertaram, né? Honra, coragem e fé. Está no finalzinho da história, né? Honradez é a palavra que aparece lá, tá bom? Se houver alguma dúvida, manda para a gente aí no privado. E, professor, por que não pode ser essa, né? Tá bom? Bom, produção textual do gênero Memórias Literárias, é claro. Pessoal, primeiro ponto que eu quero dizer para vocês antes de ler aqui o texto. A gente só aprende a escrever escrevendo. A gente só aprende a fazer redação escrevendo, produzindo texto. Tá? Então, aquela ideia de que eu leio muito, então vou fazer boas redações, não é suficiente para você dizer, eu leio muito, faço boas redações. Não. Você aprende a escrever escrevendo. Ponto final. Vamos lá. O texto, Memórias Literárias, deve resgatar memórias vivas das pessoas mais velhas, que, passadas continuamente às gerações mais novas, pelas palavras, pelos gestos, pelos sentimentos de comunidade, de destino, ligam os moradores de um lugar. Então, esse texto de Memórias Literárias, ele faz o quê? Ele liga as pessoas do passado às pessoas do presente, aos moradores atuais mais jovens. As Memórias Literárias são textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. Vamos assistir um trechinho aqui da entrevista de Zélia Gattai, a autora do texto que nós estudamos, né, que nós lemos, para vocês perceberem como é que ela começou a escrever. Tá? Vai haver alguns cortes aqui, mas é interessante que a gente assista a entrevista dela. Tá bom? Vamos assistir. Eu jamais pensei em minha vida em escrever um livro. Eu sempre gostei de contar histórias. Eu nasci assim, numa época em que não havia televisão, não havia rádio, o cinema era em branco e preto, mudo, né? Não tinha nada. Essas crianças de hoje têm milhões de coisas para se divertirem. Mas o divertimento meu e de meus irmãos era ouvir histórias. Então, de noite se reunia tudo em volta do pai e da mãe, que sabiam contar histórias como ninguém. E eu ainda tinha uma coisa importante para mim. Como meu pai e minha mãe eram italianos, eles contavam na língua deles. Matavam 2 coelhos com um tiro só. Então, a gente acompanhava a história e aprendia a língua também. Tanto é que para mim italiano era mesmo que o português, eu entendia tudo, como entendo. Agora falar não falava, eu só respondia em português. Mas eu contava muita história, sempre. E um dia, já fazem isso 20 e poucos anos, quer dizer, 30 anos depois de eu estar batendo a máquina para Jorge, a Paloma me disse, olha mãe, por que é que você não escreve aquela história que você conta sempre de sua mãe que foi comprar um disco da Serenata de Schubert? É uma história tão gostosa, tão linda. Você podia escrever essa história. Eu digo, eu escrever história? Eu não sei escrever. Ela disse, sabe. Você sabe contar e quem sabe contar sabe escrever. E você não vai escrever essa história para publicar. Você vai escrever essa história para ficar para as minhas filhas. E foi aí, então, que eu resolvi escrever essa história da Serenata de Schubert, do disco. E fui escrevendo. Eu digo, em 2 páginas ou 3, eu conto tudo. Nada. Eu tinha que esperar, às vezes,
horas antes que Jorge me desse trabalho, porque eu ia rápido, né? Eu escrevia com os 10 dedos em máquina elétrica e alcançava ele no instante. E eu digo, vou aproveitar o intervalo e vou escrever 2 páginas e dou para a Paloma. Mas cheguei a 15 páginas. Não estava nem na metade do que eu queria dizer. E aí eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Que bobagem que eu estou escrevendo aqui. E criei coragem, viu? Porque eu tinha, assim, pelo escritor, um respeito muito grande. E eu ia ficar muito magoada se eu mostrasse para ele e ele dissesse, que bobagem, que é isso? Você então era... Mas ele não ia fazer isso, mas eu sempre tinha esse receio. Mas eu criei coragem e um dia disse, Jorge, leia isto que eu escrevi. E piquei. Ele ficou com aquelas folhas de papel assim, na mão, muito assombrado, né? E foi, leu tudo logo. Leu e me chamou. Senta aqui junto de mim. Eu sentei, ele disse, olha, eu li e gostei muito. Essa história que você contou, apesar de eu conhecer essa história, que eu já vi você contar para não sei quantas crianças, você de vez em quando conta e eu também ouço, uma história é boa e tudo, mas não passa de uma anedota apenas. Eu acho muito pouco. Eu acho que você devia escrever um livro sobre a tua infância. Porque você é uma menina privilegiada, é uma pessoa privilegiada. Você teve uma infância de menina pobre, mas foi uma infância rica. Você tem tanta história para contar daqueles anarquistas, daquelas festas proletárias que eu ouço você contar, da tua vida de menina, quando em São Paulo não existia nenhum arranha-céu, não tinha nenhum. As ruas eram iluminadas com um lampião a gás. E eu morava numa rua central, na Alameda Santos, que é uma rua paralela com a Avenida Paulista, a primeira rua depois da Pelipina, uma rua muito central. Não tinha iluminação, tinha um lampião a gás na esquina, e toda noite de tardinha vinha um homem com um pauzinho, levantava ali uma janelinha e acendia. Os namorados gostavam muito. Isso eu sabia pelos namorados de minhas irmãs, que eu era pequena. Eles pagavam para os meninos irem apagar os lampiões pelas ruas onde eles iam passar a noite. Tinha essa vantagem. Mas, Jorge, conta isso tudo. Vai ser uma coisa muito interessante, uma coisa que você pode contar, mas escreva com o coração, como você escreveu essas 15 páginas. Escreva com simplicidade. Não procure fazer literatura, procurar as frases difíceis, citar nomes famosos. Não faça nada disso. Escreva as coisas como você pensa e que estão no teu coração. E você vai fazer um livro único. Escreva. E eu fiquei assim sem saber, e aí eu escrevi Anarquistas, graças a Deus. Ele nunca viu, enquanto eu escrevia, eu não mostrei para ele. Mas eu mostrava para Paloma, mostrava para João, mostrava para o meu cunhado James Amado, que também é escritor. E todos apoiavam, tá ótimo, tá ótimo. E davam coragem e força, né? Até que, por fim, eu terminei o livro. Quando o livro ficou pronto, eu fiquei muito encabulada de eu ter escrito um livro. E eu digo, meu Deus do céu, escrevi esse livro, que coisa. Um aluno autor de memórias literárias. Então, as memórias literárias que vocês vão produzir não serão as suas próprias memórias. Quer dizer, vocês têm memórias, com certeza,
de algo da infância que vocês lembram, que já pode ter mudado nos dias de hoje. Mas não é a memória de vocês que vocês vão contar. Tá? Vamos lá. Narrar memórias é uma habilidade que se aprende depois de recolher memórias das pessoas mais velhas da comunidade. Os alunos podem reconstruir ou recriar essas memórias sem precisar fazer uma transcrição exata da realidade, pois o ato de narrar é sempre uma criação. Quando se narra um acontecimento de forma literária, o imaginário do narrador atua sobre as memórias recolhidas, transformando-as. Pessoal, vocês lembram que eu escrevi Os Caça-Fantasmas, né? Ali é um texto que fala de garotos, né, que estudavam na escola onde eu estudei, na minha infância, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, na escola municipal, no Rio de Janeiro, e de algo comum que acontecia naquele local. Inclusive ideias de fantasmas, né, essas coisas, homens sem cabeça, essas coisas todas. O filme Caça-Fantasmas não é da minha infância, tá? O filme Caça-Fantasmas era um rapaz, né? Então, a gente está falando de algo que, assim, nós temos ali algo que é ficção e algo que é realidade. Há uma transformação daquela história para que ela tenha aquele tom poético. Vocês podem ler novamente, o material está postado aí no grupo, já foi postado, né? Podem ler, podem assistir ao vídeo que foi produzido para isso. Então é isso, você narra um acontecimento de forma literária, o imaginário atua sobre as memórias recolhidas, transformando-as. O gênero memórias literárias. Quem me pode contar uma memória literária? É isso. Quem? Um parente mais velho do bairro, né? Alguém da comunidade, uma pessoa mais velha. Se você não pode ter contato com essas pessoas em razão do momento que nós estamos passando, alguém com quem você possa conversar por telefone, mas isso deve ser feito. Informar a pessoa que é para um trabalho escolar, gravar a entrevista para que você possa transcrever ali e coletar aquilo que é mais importante, porque você não vai ficar anotando com a caneta, papel na mão, o que a pessoa estiver falando, você vai estar gravando aquela entrevista. E aí você vai ter um relato ali daquela pessoa, de algum fato inusitado, de algo interessante, mas essa conversa tem que ser provocada. Então, sobre o que você pode perguntar? Você vai perguntar sobre a idade da pessoa, nome, local onde mora, onde nasceu, alguma coisa que você possa achar interessante e como chegou até ali. Aí, o que vai interessar para as memórias literárias? Perguntar sobre brincadeiras daquele tempo, sobre a escola daquele tempo, como é que era a escola, como é que era a ida para a escola, a volta, sobre o movimento dos carros nas ruas, sobre uma ida à praia, por exemplo, ou sobre uma ida a um mercado. Algo interessante, como é que era mercado, havia supermercado, hipermercado, né? Esses empreendimentos, né, comerciais bem maiores do que acontecia há 30, 40 ou 50 anos atrás. Imagine transformar o que você ouviu num enredo. Você vai ouvir uma história e vai transformar num enredo. O enredo ele tem lá um conflito no meio, né? Então você vai criar uma situação inusitada com um conflito leve. A memória literária tem um conflito leve. Aqui nós tivemos um conflito pesado. A história dos da Col aí foi um conflito pesado. Não houve morte de ninguém, ao contrário, foi evitada uma violência. Então, a tensão foi grande, mas para evitar uma violência. Então, uma briga, por exemplo, né, de pouca tensão narrativa. Afinal, é uma memória literária. Você vai transformar aqui num texto, uma poesia em prosa. É importante reconhecer que memórias literárias é um gênero textual do tipo narrativo. Por isso, deve apresentar os seguintes elementos que vocês já leram em tantos textos que nós apresentamos. Narrador em primeira pessoa, porque o narrador será a pessoa que você entrevistou. Mas, professor, quem vai escrever não sou eu? Claro. Mas você vai escrever utilizando como narrador aquela pessoa que você entrevistou. É como se ele estivesse contando aquela história. Personagens, o espaço, o local, os locais onde aconteceram os fatos narrados, o tempo cronológico é o primário mesmo, é beabá. Tempo cronológico é o tempo do relógio, é o tempo do calendário.
E o enredo? Ok? O enredo é a trama. É sobre o quê? Ah, foi uma ida ao mercado e aconteceu lá um acidente, uma pessoa caiu, né? Ok? É assim, uma ida à escola, como é que era a escola naquele tempo, uma briga na escola, uma certa tensão, briga de meninos, um jogo na escola, uma competição na escola, ok? Algo interessante, transforma num enredo, cria um conflito, um clímax e um desfecho. Então, ele vai apresentar essa estrutura aí, tensão menor, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Se alguém tiver dúvida, pode questionar sobre isso. A produção, gente, consiste no ato de transformar o relato ouvido de um texto em um texto, construindo a narrativa com elementos e estrutura necessária que torne uma história simples, vivida pelo narrador, que é a pessoa entrevistada, em algo bem interessante. Você vai transformar uma história simples, ir ao mercado, foi ao estádio ver um jogo de futebol, alguma coisa assim, e aí aconteceu algo, um conflito, um clímax, né? Tudo isso em algo bem interessante. Vamos iniciar o texto? Mãos à obra, então.